seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo da nossa série sobre a reabertura do comércio da capital de São Paulo. E o assunto hoje é saúde. Para isso, nós estamos aqui com o Dr. Sérgio Galo, Dr. Sérgio, que é da Medicina de Trabalho, atende pelo Departamento de Medicina Ocupacional do Cindilojas e vai trazer um pouquinho mais de informação para a gente, porque nunca é demais abordarmos esse assunto. Doutor Sérgio, eu vou já começar perguntando como que o empresário ou o lojista tem que lidar com um funcionário que tem os sintomas da Covid. Bom, boa tarde a todos, é um prazer muito grande retornar aqui ao contato, ao convívio de vocês todos. E a ISO Saúde está às ordens, sempre em parceria com o sindicato, para dirimir as dúvidas que ocorrem no dia a dia. Me parece que essas que você vai citar foram as mais frequentes, mas vamos lá então. Mas lembra que todo dia nós estamos lá e sempre que possível a gente responde praticamente na mesma hora, dirimindo as dúvidas dos nossos associados. Bom, a pergunta é como lidar com um funcionário que tem os sintomas da Covid? Bom, os principais sintomas, hoje está extremamente veiculado, né? Os principais sintomas da Covid é a tosse seca, é a dor de garganta, é a febre, que muitas vezes pode faltar, mas quando vem sempre acima de 37,8, coriza, que é o nariz escorrendo, às vezes espirrando, dor no corpo, eventualmente diarreia, e um grande marcador que a gente tem que ficar atento e muito atento é a dificuldade para respirar. Bom, desde que qualquer um dos funcionários tenha uma queixa dessa, e isso tem que ser confirmado com um atestado médico, ele tem que ser afastado do trabalho. Quando nós falamos, e esse afastamento é de 14 dias, quando nós fizemos a nossa primeira live aqui no Cindilojas, a gente dizia que esse atestado, esse afastamento, ele é extensivo ao núcleo familiar, ao núcleo contactante. Então, toda vez que há uma suspeita, veja bem que não é nenhum diagnóstico confirmado, mas alguém que vem com esses sintomas, com febre, com tosse, com dor de garganta, e quando apresenta dificuldade para respirar, já é um estado bem mais avançado, esse indivíduo tem que se afastar. E se afastar por 14 dias junto com o núcleo familiar dele. Pode acontecer ao nosso associado que não seja o funcionário dele que esteja diretamente atingido, mas algum do núcleo familiar que foi obrigatoriamente afastado para ficar em isolamento. Esse atestado é válido por 15 dias. E ele pode ser interrompido a qualquer momento, desde que haja a confirmação que o indivíduo está curado ou que ele não apresenta a doença. Se ficar mais de 14 dias, então seguramente vai ter que ir para o INSS, para o auxílio-doença. Mas lembra que é um atestado extensivo ao núcleo familiar e muitas vezes não é o funcionário que está com essa sintomatologia, mas assim um parente próximo, mas ele foi afastado, vai ficar nesse isolamento de até 14 dias, que é tempo suficiente para se fazer diagnóstico, ou tem ou não tem, ou volta ao trabalho, ou vai ter que ser encaminhado para o auxílio-doença. Excelente, doutor Sérgio. Uma outra questão muito frequente é sobre a higienização do ambiente de trabalho. Aí, independentemente de ser loja, escritório, qual que é a recomendação? Adriana, aí é complicado você falar numa situação, porque são realidades diferentes, né? São estruturas diferentes, com potenciais diferentes, com fluxo de pessoas diferentes. Mas eu vou tentar generalizar a coisa. Lembra que quando nós conversamos da primeira vez, que eu dizia que a higienização começa conosco mesmo. É o uso da máscara que protege o nariz, que protege a boca, que não deve ser tocada, é a higienização das mãos, não é? E no caso do Cindiloja, uma das coisas que a gente sugeriu seria o face shield, aquela barreira que
funciona como um obstáculo para gotículas ou aerosóis do Covid. Então isso é importante, você não pode deixar, a sua higiene começa contigo mesmo, não é? Uma alternativa bastante interessante são aqueles tapetes sanitizantes. Aquilo você coloca na entrada da loja, na entrada do escritório, na entrada do seu negócio. Aquilo durante o dia você lubrifica com água e cândida na proporção de água sanitária, na proporção de 7 para 3. Não é? Então você já provoca uma higienização dos sapatos logo na entrada. E estabelecer na entrada do seu estabelecimento uma barreira sanitária. O que é a barreira sanitária? É aquele teu funcionário que fica com aquele aparelhinho, com aquele termômetro, que coloca na testa do seu funcionário, que coloca na testa do seu cliente, e se tiver com mais de 37, ele não pode entrar, porque ele passa a ser um risco, ele tem que ser afastado dali, pelo menos, e isso ser melhor esclarecido. Lembrar que essa higienização das mãos, essa higienização que a gente tem, ela é constante. Basta o indivíduo tocar numa maçaneta, numa mesa, em qualquer superfície, num balcão, num telefone, num teclado de computador, ele tem que higienizar as mãos de novo. Com o quê? Com água e sabão, ou com álcool gel, ou com álcool 70. Bom, dito isso, todos nós sabemos que para você manter hoje uma condição de trabalho na pandemia, você tem que disponibilizar um lavatório com água, sabão líquido, papel toalha, não é? Dispenser de álcool gel ou álcool 70 e a lixeira com um pedal. Isso é obrigatório, tem que ser feito. Com relação ao posto de trabalho, o posto de trabalho, que pode ser uma mesa, pode ser um balcão, pode ser um teclado, isso tem que ser higienizado pelo menos antes do início das atividades, durante as atividades e no fim das atividades. Desde que tenha havido o contato nessa superfície, ele tem que ser higienizado de novo. Higienizado de que forma? Com álcool 70 ou com água sanitária que é um bom desinfetante. Com relação a estabelecer aquela bendita distância, que é de 1,5 metro a 2, as pessoas têm que se posicionar nessa distância, não procurar não haver um contato mais próximo. A ventilação do lugar, se for natural, ótimo, quanto mais porta aberta, quanto mais janela aberta, melhor ainda. Ar-condicionado não é recomendado, mas quando não houver outra alternativa, ele tem que ser higienizado, os seus filtros, os seus tubos. Eu queria lembrar para você que a sobrevivência do Covid, ele depende do material que ele está depositado. Por exemplo, na cerâmica, que é o piso, e o piso nunca pode ser varrido, sempre tem que ser feito com a limpeza úmida, não é? Com água sanitária, não é? Num piso ele pode sobreviver durante até 5 dias. Numa superfície de plástico, ele pode sobreviver até 3 dias. Num metal, no vidro, ele pode sobreviver também até 5 dias. Então, essa higienização ela tem que ser permanente, ela tem que ocorrer, independente do fluxo de pessoas ou não. É óbvio, se você tiver muitas pessoas circulando, você vai ter que higienizar o chão com limpeza úmida. Mas lembra que você colocou o teu tapete sanitizante, que foi devidamente lubrificado com água e cândida, isso já melhora muito a tua circulação. E lembrar que se você tiver corredor e tiver balcão, você tem que evitar o acúmulo de pessoas, procurando respeitar aquele 1,5 metro, 2. Isso, de maneira geral, é o que a gente pode fazer. Doutor Sérgio, o senhor falou aí sobre diferentes tipos de superfícies, sobre a ventilação natural, e aí uma outra questão é sobre o trajeto ao trabalho, que muitos utilizam o transporte público e se necessita de algum cuidado especial durante esse trajeto. Aí nós entramos no reino da utopia, né? Porque disseram que os transportes deveriam ter tantas pessoas sentadas, ninguém em pé, distância de 1,5 metro, isso é meio difícil, infelizmente. Mas a realidade é que a gente tem que se adaptar a essa situação. E nós temos que voltar ao trabalho, a gente tem que voltar ao convívio das pessoas. Então,
É a máscara, a bendita máscara, e se tocar, procurar carregar um tubinho de álcool gel, se por acaso tocar em alguma superfície, como é bem provável que o faça, que higienize as mãos e principalmente não toque a máscara, né? Evite tocar nas outras pessoas, procure manter a distância, mas não tem outra alternativa, não tem o que possa se fazer. É a máscara mesmo, higienizar as mãos o maior número de vezes possível, principalmente quando tocar nas pessoas. Lembrar que água e sabão é um excelente desinfetante. Eu queria lembrar uma coisa que tem acontecido com álcool gel, principalmente quando ele fica em alguns lugares onde recebe luz solar, ele é inflamável, viu? O álcool gel é inflamável. Então precisa tomar cuidado, quem deixa aquilo no carro, quem deixa próximo numa janela, numa superfície onde receba a luz solar, aquilo pode pegar fogo. Um Mas ótimo não tem muita lembrete. coisa a fazer diferente disso, né? Tá bom, doutor Sérgio. Então, todos anotem essas dicas aí. Doutor Sérgio, mais uma questão é referente aos aprendizes e os menores de idade. Eles têm que ser afastados nesse momento? Sim. Isso é uma realidade. Existe uma legislação de lei que é uma legislação de proteção ao trabalho do menor. Isso é, menor de 18 anos, ele está protegido por essa legislação. E desde que tenha menos de 18 anos, aí se inclui inclusive os estagiários, os aprendizes até com 14 anos já estariam no mercado de trabalho, né? Esse pessoal todo tem que ser mantido afastado. Até quando? Não se sabe até quando, e eu acredito que essa liberação vai se dar quando as escolas, isso vai depender de município para município, as escolas forem autorizadas. Ele tem que ficar em casa sobre os expêndios do empregador, se puder fazer teletrabalho, melhor ainda, mas ele não pode se deslocar para o local de trabalho. Tá? Menos de 18 anos tem que ficar em casa mesmo. E lembra como nós comentamos isso da outra vez, esse afastamento, esse isolamento social, não é? Ele tem que ser sempre pago pelo empregador. O indivíduo não pode ser encaminhado para o auxílio-doença, nada disso. Ele fica em casa e o empregador tem que arcar com os custos. Tá, doutor Sérgio, dentro da realidade do atendimento da clínica, existe mais alguma outra consideração que o senhor gostaria de deixar para quem está nos assistindo? A consideração final seria a seguinte, Adriana, eu já comentei isso, nós vamos ter que conviver com esse Covid pelo menos mais um ano. Infelizmente, essa é a situação. E, infelizmente, muitas pessoas ainda vão continuar adoecendo agora, cada vez mais, que as atividades estão voltando à rotina. Nunca baixar a guarda. O básico é o seguinte, não interessa se você tem menos de 18, entre 18 e 60 ou mais de 60. Você tem que continuar tomando todos os cuidados possíveis, né? Se é jovem, e jovem acha que é imortal, deve continuar usando a sua máscara, higienizando, e lembrando principalmente que ele pode ser o vetor, ele pode ser o transmissor para o pai, para a mãe, para o avô dele. Aquelas pessoas do grupo de risco que a gente tanto falou, dos tabagistas, dos diabéticos, dos imunodeprimidos, esse pessoal não pode largar dos cardiopatas, esse pessoal tem que continuar se cuidando e se cuidando da melhor maneira possível. Se puder ficar em casa, tem que ficar em casa mesmo, existe a opção do teletrabalho, né? Se não puder, no seu ambiente de trabalho, manter todas aquelas condições que a gente fala, manter distância, higienizar e tudo. Vamos ter que conviver com isso, tá? Eu espero que isso sirva de lição para que a gente construa uma sociedade, inclusive, melhor. Mas vamos viver com isso, vamos voltar ao trabalho, né? Lembrando que muitas dúvidas surgem no dia a dia, mas o associado do Cindy Lojas tem esse canal aberto para que a gente possa dirimir dúvidas ao vivo até, quando quase sempre possível a gente fazer o contato, toda a equipe médica está à disposição para esse bate-papo informal. Tá ok. Foi um prazer enorme falar com vocês. Prazer foi meu, doutor Sérgio. Então, só aproveitando, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o Cindy Lojas pelo 11 2858 8400 ou pelo e-mail faleconosco@cindylojas-sp.org.br. Muito obrigada.